Glória a Deus. Bem, queridos, nós tivemos um problema com o Instagram, e pelo que a gente viu foi em todo o Brasil aí, né? Eu acho que tanta gente em casa e o Instagram, o Facebook não suportou, o tanto de live que as igrejas, não só igrejas, as pessoas comuns estavam fazendo. Então nós vamos gravar essa ministração, eu espero que você seja edificado, espero que você separe um tempo nessa sua quarentena, sente, eu vou procurar ser o mais breve e objetivo possível, mas que você se deleite diante dessa palavra, e desfrute dela. Em Mateus 15, do 21 ao 28, nós temos uma história muito conhecida na Bíblia daquela mulher cananeia. Diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Bem, eu vou falar aqui novamente, porque eu falei no início da live e algumas pessoas certamente vão ver só o vídeo. Nós estamos ministrando na igreja, 21 dias curando a fé, do pastor Aloysio. Nesse período que estamos vivendo é muito interessante nós ouvirmos sobre fé, nós lermos sobre fé, a gente encher o nosso espírito com palavras de fé, porque os tempos são ruins, as notícias são ruins. Se você ficar ouvindo a telejornal o tempo inteiro, você vai ficar em pânico, você vai ficar deprimido, você vai querer se esconder. Então, pegue palavras, pegue livros, você que já tem esse livro, senão você pode adquirir. Na igreja tem um livro que fala de fé, que é o Mover das Águas, do pastor Ayrton, você também pode comprar. Se você já comprou, talvez você nem leu ainda, leia aquele livro, que certamente você vai ser muito edificado e abençoado. E essa história aqui é uma história que mexe muito conosco, porque a revelação dessa palavra aqui, a primeira coisa que nós vimos é que Jesus, ele não tinha a ideia de ir para Tiro e para Sidom para fazer qualquer coisa lá. O texto deixa claro que Jesus ele não tinha vindo para aquele povo. Não era intenção do Senhor ministrar e evangelizar naquele momento. Certamente depois isso seria uma missão dos discípulos, quando ele fala: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas naquele momento Jesus ele veio para o deles, para os judeus, para aqueles que eram da casa de Israel. Então ele estava saindo de Genezaré e ia para Galileia, e nessa passagem ele passa por Tiro e Sidom. E a gente vê algo interessante, porque ali naquela região havia uma mulher cananeia, e talvez você não saiba, mas os cananeus não eram povo de Deus, eles não eram merecedores, eles não tinham direito, digamos assim, a resposta do Senhor, ao milagre do Senhor, a cura do Senhor. Então a primeira coisa que fica para nós hoje, para curar a nossa fé, peça sem merecer. Vai diante do Senhor sem merecer. O Senhor, ele ama abençoar aqueles que pedem com fé, mesmo sem merecer. Na verdade, queridos, todos nós, seres humanos, não merecemos coisa alguma. Se nós formos olhar o merecimento humano, nós merecemos a morte mesmo, nós merecemos o inferno, ou qualquer outra coisa que você queira imaginar de ruim. Mas nós temos um Deus tão bom, que ele pagou um alto preço para que mesmo sem merecer, nós tivéssemos acesso a tudo aquilo que ele nos dá, como herança em Cristo Jesus. Então a primeira coisa que nós vemos nesse texto é que existe uma mulher cananeia que não tem direito a nada, mas que de repente decidiu clamar ao Senhor, decidiu pedir para ele. Agora, uma coisa interessante nesse texto, me chama a atenção. Essa mulher estava clamando por Jesus e falando: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu não sei se você percebeu, até grifei aqui, E no texto fala: ele, porém, não lhe respondeu palavra.
né? Jesus não falou nada para aquela mulher, sabe por quê? Porque tem uma implicação nisso aqui, né? As pessoas que olhavam para Jesus apenas como filho de Davi, estavam olhando para ele apenas como um mestre, como um profeta que havia de vir, né? Como um Messias, que era o Messias rei, aquele que iria reinar sobre Israel, que iria montar um grande exército, iria lutar contra os adversários de Israel. Então, essa mulher, a princípio, ela estava clamando por esse Messias, por esse rei, por esse filho de Davi. E, interessante, quando ela clama assim, Jesus não fala nada, não lhe dirige a palavra, Jesus ignora ela. Mas tem um momento que Jesus não consegue ignorar. É quando aquela mulher ajoelha, adora e diz. A Bíblia não fala que ajoelha, né? Até porque alguns teólogos podem estar aí de plantão e falar, mas não falou que ajoelhou. Mas quando fala adorar, normalmente naquela época, né, o sinal de adoração era se prostrar diante da pessoa. E fala que ela adorou e ela falou algo que tocou a Jesus. Ela falou, Senhor, socorre-me. E aqui fica algo, a primeira mensagem para você. Nós não podemos olhar para Jesus apenas como aquele que é o rei, como aquele que é o dono do universo, como aquele que governa sobre todas as coisas, como todo-poderoso. Nós precisamos olhar para Jesus como nosso Salvador. E Salvador de quê? De tudo que nós precisamos. Hoje a nossa salvação é o quê? Esse coronavírus. Nessa praga, esse mal que se instalou no Brasil, junto com ele tem tantas coisas, porque não é só o corona, vem a depressão, vem a angústia, vem a ansiedade, vem o pânico, o pavor, e tudo isso nós só vamos conseguir vencer quando você se ajoelhar, se dobrar, adorar, né, a Jesus e falar, Senhor, socorre-me, eu preciso de ajuda, eu dependo de ti, eu não sei mais o que fazer. Na verdade é isso que essa mulher está falando. Talvez você não saiba, mas a filha dessa mulher estava terrivelmente endemoniada, e a gente sabe, se coloca no lugar dela, né? Eu gosto muito de entrar num texto e de tentar viver a situação. Hoje em dia, quando uma pessoa fica endemoniada, qual é a primeira postura nossa? Ligar para o pastor. Né? Liga para o pastor, liga para o presbítero, liga para alguém, porque alguém precisa tirar esse demônio. Então, certamente, essa mulher já havia feito várias coisas para ver a sua filha liberta. Ela não estava clamando por ela estava clamando por outra pessoa. Né? E o interessante é que quando ela decide clamar pela sua filha endemoniada, né, para outras pessoas, ela não conseguiu socorro. Mas quando ela chega em Jesus, nós sabemos que o socorro veio. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você, peça sem merecer. Né? A segunda coisa que eu quero dizer para você, clame por aquele que é o seu Salvador. Diga para ele, Senhor, socorre-me. Qual o teu problema hoje? É angústia, é ansiedade, é depressão, é o medo do corona, é o medo do seu pai, da sua mãe. Eu tenho uma mãe de 65 anos e a gente tem receio com ela, né? Então, o seu medo tem que se transformar nessa palavra, Jesus, socorre-me. Né? E a segunda coisa que eu quero dizer é para você ter persistência. Preste atenção, a palavra de Deus diz, né, que essa mulher vinha clamando. Então você pode imaginar a cena, né? Essa mulher clamando, Jesus, filho de Davi, ele não falava nada, né? Certamente as palavras daquela mulher não estavam tanto incomodando Jesus, ele estava seguindo e fazendo o seu papel, mas a persistência foi tão grande, tão irritante. Eu vou te dar um exemplo, certamente você já viu isso. Uma criança quando quer alguma coisa no mercado, você já viu? Né? E ela fica ali, me dá, eu quero, e o pai puxa, e ela dá aquele choro, aquele calundu, e, né, calundu é da Bahia, não sei se você conhece esse termo, né? Enfim, ela se joga no chão, e às vezes você tá do lado, qual que é a sua postura? A sua postura é que vontade de dar o que essa criança quer só para ela calar a boca. Ou a sua postura é como dos discípulos, meu Deus, esse pai não vai fazer nada, ele não vai calar a boca, ele não educa essa criança, ele não faz alguma coisa. Foi assim que os discípulos agiram, né? Chegou no momento que os discípulos falaram, Senhor, faça alguma coisa. Pelo amor de Deus, despede essa mulher. Sabe por quê? Porque ela estava irritando. Então a primeira coisa, melhor, nós já estamos na terceira, né? Persista diante do Senhor. Seja irritante diante do Senhor. Sabe por quê? Porque você não vai irritar o Senhor. Você vai irritar aqueles que estão do lado. Né? Talvez uns discípulos que estiver do lado, eles vão ficar irritados com a sua persistência. Mas a mensagem dessa mulher para nós é: persista, continue orando. Eu sei que tem uma mensagem hoje espalhada
no Brasil e talvez no mundo, né? Que às vezes a gente não precisa pedir, às vezes a gente não precisa ficar mais clamando, tudo é nosso. Querido, nós precisamos ter cuidado com as revelações da palavra de Deus. Eu creio de fato que tudo é nosso. Eu creio que Jesus, ele já conquistou tudo na cruz do Calvário. Eu creio numa obra consumada. Eu creio no fim de todas as coisas. Mas preste atenção, o diabo já foi vencido? A morte já foi vencida? O diabo foi preso? Estamos vivendo o reino, né? Então, é a mesma coisa quando o profeta Isaías fala para o povo de Israel: ei, né, a virgem já ficou grávida? Então é a mesma coisa, nós precisamos entender, ainda é tempo de clamar. Ainda é tempo de pedir, ainda é tempo de orar. Sabe por quê? Porque isso demonstra que nós queremos e nós acreditamos que Deus pode nos dar. Nós queremos a bênção e acreditamos que Ele pode fazer. Então faça como essa mulher, né? Continue clamando, persistindo, independente de quem está falando. Certamente pessoas vão falar do seu lado. Pessoas vão ficar falando: meu Deus, despede, cala a boca, para com isso. Mas eu tenho algo para te dizer: continue clamando por aquele que é o seu Salvador. E na hora que você estiver no momento mais difícil da sua vida, e se você não souber como clamar, apenas sussurre. Né? Nós sabemos que o Senhor às vezes ele vem falar conosco, né? Como foi com Elias, né? E alguns esperam um grande mover, né? Um grande sobrenatural, espetacular, né? Aquele negócio estrondoso, e às vezes ele vem num sussurro, né? Então esteja atento à voz do Senhor Jesus. E fique com a palavra de Deus. Eu quero finalizar dizendo isso, né? O poder da migalha para o que expressava isso para essa mulher é algo tremendo demais. Preste atenção aqui agora, porque isso pode mudar a história da sua vida. Porque eu tive uma perspectiva tão diferente lendo esse texto, e olha que eu já li, eu já ouvi ministrações, talvez eu mesmo já preguei, mas o Senhor falou tanto comigo sobre essa perspectiva. Preste atenção, a palavra de Deus fala que aquela mulher estava clamando e Jesus chega para ela e fala assim: não é bom dar aos cachorrinhos aquilo que é dos filhos. Eu estou mudando aqui, mas para você entender. Então Jesus ele está querendo dizer que existe um pão para os filhos e que ele não pode mudar, né? Ele não pode entregar para os cachorrinhos. E olha, presta atenção, se isso fosse hoje com você, né? Se alguns entenderiam essa palavra como ofensiva, né, chamando de cachorrinho, né, a gente sabe, né, que esse cachorrinho não é o cachorro mesmo, né, os hebreus entendiam, os judeus entendiam, porque cachorrinho está falando sobre aqueles que não eram povo de Deus. Samaritanos eram tidos como cão, como cachorro, né, essa mulher era cananeia, né, então todos eles, né, da tribo de Cã, né, então eles não eram povo judeu, né, e eles tinham realmente essa característica, né? Os judeus tratavam eles dessa forma. Então, essa mulher entendeu perfeitamente o que Jesus estava falando. Mas preste atenção, hoje às vezes uma pessoa está com algum problema, com enfermidade, e você fala: olha, Jesus é a cura que você precisa. E às vezes essa pessoa fica ofendida. Ela fala: ele não sabe sentir a minha dor, ele não sabe se colocar no meu lugar, como esse pastor é incompreensível. Às vezes uma pessoa está com depressão, está com angústia, está com medo, e a gente chega para ela e fala: olha, se encha de Jesus, né? Leia a Bíblia, sei lá, ouça louvores ou qualquer coisa do tipo. A gente tenta dar uma palavra de ânimo, tenta falar algo para estimular a fé daquela pessoa, e o que ela faz? Ela fica com raiva do ministro. Ela fala: meu Deus, como que pode ele falar isso numa situação como eu estou, né? Como ele pode falar para eu clamar por cura se eu não consigo nem abrir a minha boca, sabe? Isso é um grande engano do diabo, porque essa mulher aqui, Jesus fala para ela: olha, eu não vou te dar o pão. É isso que Jesus está falando para ela. E ela poderia ter ficado extremamente deprimida, mas ela continuou conversando com o mestre, e o mestre libera uma palavra para ela, e é aqui onde eu quero entrar. Fique com a palavra de Deus. Hoje eu vi um vídeo do pastor Ayrton no Facebook, depois você pode entrar lá e ver, né? E ele estava falando justamente a respeito disso, e foi no final da tarde eu glorifiquei a Deus porque eu já tinha preparado essa palavra. Eu falei: isso é de Deus. Fique com a palavra de Deus, né? Porque o Senhor falou tanto ao meu coração hoje, durante o dia, a respeito dessa mulher. Essa mulher, Jesus chegou para ela e falou assim: eu não vou te dar o pão. E ela falou: olha, mas os cachorrinhos, porque Jesus tinha chamado ela assim, come das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E nesse momento,
essa mulher pega a palavra de Jesus. Em vez de pegar de forma má, né, digamos assim, em vez dela pegar de forma negativa, poxa, esse Jesus é incompreensivo, que mestre é esse, como é que ele pode falar isso? Na verdade, ela pegou de forma positiva, ela falou, realmente eu sou uma cachorrinha, eu não sou judia, eu não tenho direito aos pães, eu não posso sentar à mesa, eu não tenho direito a comer, mas se apenas eu comer das migalhas que cair, eu vou ser curada. Na verdade, a minha filha vai ser curada. E olha como é poderoso. Jesus, ele vê isso, né? Ele vê essa fé nessa mulher, né? De apenas se contentar com migalhas, com pedaços de um pão que cai de uma mesa. E sabe o que acontece? Jesus fica perplexo. Você sabe o que é deixar Jesus perplexo, de queixo caído? Porque só teve 2 vezes que ele falou isso na Bíblia. E uma vez foi para essa mulher. Grande é a tua fé. Nunca vi fé assim em lugar algum. Sabe por quê? Porque ela falou, eu não quero pão. Eu não tenho direito ao pão. Mais uma vez ela entendeu. Eu não sou digna. Eu não sou merecedora. Mas mestre, eu fico com a tua palavra. Qual era a palavra de Jesus? Você captou essa? A palavra de Jesus é, eu não tenho pão inteiro para você, mas se você comer das migalhas, a sua filha vai ser curada. Essa mulher pegou a palavra de Jesus, mesmo nas entrelinhas, mesmo que ele não estava falando diretamente, ela entendeu que Jesus estava falando para ela, eu não posso te dar o pão inteiro ainda, eu não vim para vocês ainda, não é o tempo dos gentios, mas preste atenção, se você pegar uma migalha, a sua filha vai ser curada. Tem uma palavra para você e quero finalizar com isso. Olha, talvez você ainda não tenha fé suficiente para acreditar que você tem direito ao pão inteiro. Mas sabe, o pastor ministrou domingo sobre o poder da fé do tamanho de um grão de mostarda. Às vezes a tua fé não é excelente ainda, não é poderosa e grandiosa. A tua fé é apenas como de uma gentia, como de uma mulher estrangeira, que não tem o suficiente, que não sabe pedir, que não sabe clamar. Ela só sabe comer de migalhas. Talvez você é essa pessoa, mas agora eu quero que você ore e fale com o Senhor. Senhor Jesus, eu ainda não sei comer o pão inteiro, mas eu tenho certeza que se eu comer das migalhas, eu serei curado, a minha filha será curada, o milagre vai acontecer na minha casa, praga nenhuma vai chegar na minha casa, corona nenhuma ou qualquer maldição. Isso é que nós temos que clamar, não só por nós, mas pelo Brasil, por todos os estados, pelo mundo, pela Itália, pela Espanha, pela Austrália. Erga a sua voz e diga, Jesus, lá não tem filhos, lá são só gentis, mas dê para eles apenas as migalhas, para que eles também sejam curados. E eu quero finalizar dizendo algo para você. Preste atenção. A migalha tem um poder extraordinário, mas a migalha é para os gentios. Você é filho de Deus. Você tem direito a se assentar na mesa. Você tem direito a um banquete. Você tem direito não só a um pão, mas a 2 pães, a 3 pães, a 10 pães. Então receba essa palavra aí na sua casa. Se você está passando por algum momento difícil na sua vida, por algum momento de angústia, por algum momento que está secando a sua fé, não permita que isso aconteça. Fala, Jesus, se um gentio pode ser curado com uma migalha, eu sou filho e eu vou ser curado com pão inteiro. Eu vou ver o milagre de Jesus com pão inteiro. Sabe por quê? Porque eu estou assentado à mesa. Eu posso desfrutar da mesa do Senhor. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Tem mais tópicos neste livro e eu quero te aconselhar a ler esse e outros livros que falem de fé. Eu não vou ler os outros para que o vídeo não fique longo, mas eu quero deixar essa palavra para você. Você é filho de Deus. Persista com Ele. Persista com o seu Salvador. Ele não veio só para te salvar do inferno. Ele veio para te salvar da doença, da depressão, da angústia, da crise financeira, de todos os problemas que te afetam. Ei, Jesus é o seu Salvador. E Ele vai te salvar. Ele vai te tirar desse buraco. Ele vai te tirar de qualquer problema que exista. Porque Ele é o nosso bom Pai. E não existe pai que vendo seu filho caído, ele não dá a mão para levantá-lo. Acredite nessa palavra, acredite naquilo que o Senhor tem para você. E eu creio que você vai ser tremendamente abençoado em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você agora. Neste momento eu quero abençoar a tua vida. Queria que você agora aí na sua casa, onde você estiver ouvindo esse vídeo, esse áudio, você pudesse orar conosco.
Jesus, nós queremos te dar graça por tamanha bondade. Quantas palavras estão escritas no livro da vida. Quantas palavras estão escritas para nós, ó Pai, que nós podemos desfrutar todos os dias com uma perspectiva diferente. Ah, Jesus, e hoje, agora, nós desfrutamos de um poder de persistir sem merecer, de comer à mesa porque somos filhos. Ah, Senhor, mas se a nossa fé ainda é enfraquecida, que nós possamos apenas degustar das migalhas e logo nós entenderemos que nós podemos sentar à mesa, que nós podemos comer de tudo que o Senhor tem para as nossas vidas. Quero abençoar a vida dos meus irmãos, quero abençoar a vida daqueles que nos ouvem agora, Jesus. Se existe alguém enfermo na sua casa, eu agora profetizo a cura do Senhor. Se existe alguém em depressão, eu agora profetizo a paz, a alegria, o refrigério de Jesus entrando neste coração, nessa mente. Se existe alguém com medo, angustiado, na solidão, eu agora profetizo o rio de vida fluindo, trazendo alegria, trazendo júbilo sobre essas vidas, em nome de Jesus Cristo. E desde já eu te dou graças, porque o Senhor é bom, e o Senhor nos ouve, e o Senhor nos responde, e o Senhor nos surpreende todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, agora eu queria falar, nós estamos vivendo um momento atípico na igreja, né? Só que a igreja precisa continuar. Existe uma obra social, né? Existe despesas na igreja. Talvez você pode falar, não tá economizando com luz, com água. Queridos, a obra de Deus vai muito além que isso, né? Tem pessoas necessitadas, tem pessoas que precisam, né? Enfim, a obra não precisa parar. E dízimo e oferta é um sinal de que você acredita na obra de Deus, né? O Senhor, Ele falou isso ao meu coração há anos atrás. Quem acredita na obra, investe nela. Não existe. Não tem como você falar que acredita na igreja, que acredita em Jesus, que acredita na obra de Deus se você não investir na igreja. Não faz sentido isso, porque a igreja é que faz as coisas andarem, avançarem. A igreja é que faz outros prédios serem estabelecidos, é que sustenta uma família carente, com problema, com dificuldade. Enfim, tudo isso é a obra da igreja, né? Então, vai estar aqui a conta, né, para você fazer, né, a transferência do seu dízimo, para você transferir a sua oferta. Não deixe de ofertar, não deixe de semear na casa do Senhor. Eu sei que em momentos de crise vem a insegurança e a gente fala, se eu dizimar, se eu ofertar, vai faltar na minha casa. Claro, nós não pedimos para ninguém fazer por obrigação, porque o Novo Testamento diz, faça sem constrangimento, faça por generosidade, mas nós falamos para você, você que tem um coração generoso, né? Abençoe a obra de Deus, ela precisa continuar, mesmo em momentos de crise, ela precisa avançar, né? Então aqui está a conta da igreja, faça lá a transferência do seu dízimo, transfira a oferta, né? E continue semeando na obra do Senhor, amém? Outro recadinho agora para vocês, né? Nós estamos fazendo canal no YouTube, né? Instagram, tem a página da igreja, Facebook. Então eu gostaria que você, primeiro, se inscreva no YouTube, né? Se inscreva na página da El Shammah no YouTube, porque nós precisamos de 1000 inscritos para que nós possamos fazer transmissão ao vivo pelo YouTube e outras casas sejam abençoadas com a mensagem da graça de Deus. Então, se você está ouvindo, né, e você que já é da igreja, compartilhe esse vídeo, né? Se quiser, corte esse pedaço e compartilhe só esse pedaço. Se inscreva lá, nos ajude nessa campanha. Nós precisamos de 1000 inscritos apenas, para que a gente possa fazer a transmissão ao vivo de todos os cultos pelo YouTube. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha um restante de semana abençoado em nome de Jesus.